Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve, salve rapaziada, firmeza. No vídeo de hoje nós vamos dedicar aí um pouquinho sobre a galerinha de Axie, né? Quais Axies que eu teria no meu arsenal desde o level 8 ao level 600. Nesse começo de level, eu vou passar pelas armas que eu acharia relevantes. Tem sim outras opções de armas, principalmente nesse começo de level, mas são armas mais fracas, então acaba que não vale a pena eu ficar mencionando uma por uma aqui. E para ficar um pouquinho mais intuitivo, mais orgânico, vou passar somente pelas que eu julgo serem relevantes nesse começo e até o final do jogo, nessa sua jornada aí tibiana. Bom, rapaziada, dos Axies do level 8 até o level 200, vale lembrar que nesse início de game a gente troca muito rápido de armas. Então basicamente aí, bem dizer, a cada level que a gente upa, a gente troca de arma sempre. Então a gente tem muita opção aí de arma, e nesse começo de level a gente upa muito rápido. Então hoje no Tibia tem uma coisa que se chama Imbuements. Acaba que não vale a pena você fazer Imbuement nesse começo de level, só vale a pena você fazer o upgrade da sua arma mesmo, até porque Imbuement é uma coisa cara, principalmente por agora. Normalmente o iniciante não vai ter grana para bancar, somente se é um cara se já tá ali com bala na agulha para começar com o pé direito, mas aí é um cara que já sabe mais ou menos o que vai fazer, já sabe como vai traçar aí a sua trajetória. Então, pro público que vai assistir esse vídeo, 90% dele quer começar um pouquinho mais seguro, quer sentir o jogo e indo fazendo upgrade aí aos poucos. Demorou? Imbuement vai ser importante lá por volta do level 70. A gente já vai ter armas que muito provavelmente a gente vai ficar com mais tempo e a gente vai demorar mais para upar. Então aí, quando chegar mais ou menos nessa faixa de level, é interessante que a gente faça os Imbuements. Para esse início de game, os Axies eu julgo a arma mais forte que tem aí para se começar, né? São armas que tem muito poder de ataque, em contrapartida tem menos defesa, mas são armas mais ofensivas que nós temos aí comparado a galerinha de Club e Sword, tá? Então no level 8 a gente já tem a opção de uma Orchid Axe ou uma Reaper Lance. Orchid Axe é um Axe de uma mão, a Reaper Lance uma lança aí de duas mãos. Eu particularmente escolheria uma Reaper Lance. Nesse começo de game a gente tem que priorizar ataque, e eu pelo menos priorizo muito o ataque, deixo a defesa um pouquinho de lado, porque defesa tem outros componentes que a gente pode mitigar esse dano. Então aqui a gente precisa de ataque, porque criatura morta é o que vai dar XP pra gente e é o que vai alavancar também o nosso lucro nas caçadas. No level 20 nós temos aí a opção de uma Dwarven Axe ou de uma Obsidian Lance, e por manter o critério de armas com mais poder de ataque, eu sem dúvida aqui, sem muito mimimi, iria de Obsidian Lance. Mas se você quer uma arma, né, um pouquinho com mais defesa, quer usar um shield a seu favor, a Dwarven Axe também é uma baita opção. No level 25 nós temos aí o Knight Axe e o Daramia, o Araxe, e eu iria de Daramia. Rapaziada, 39 de ataque no level 25 é um baita ataque, tá? Você vai estar esfarelando os bichos, principalmente se sua skill já tiver um pouquinho upada, sabe? O Daramia, o Araxe vai ser aí uma melhor opção. No level 30 nós temos aí a Beast Slayer Axe e o Glorious Axe, e com certeza eu iria aí de Glorious Axe. Ataque 40, muito poder de ataque, uma arma de duas mãos, então com certeza iria aqui com o Glorious Axe. No level 35 nós temos aí o Noble Axe e o Head Chopper. Noble Axe, uma opção aqui como arma de uma mão, e o Head Chopper, um Axe aí mais ofensivo, né, uma opção de duas mãos. Eu iria de Head Chopper. No level 40 nós temos aí o Warriors Axe e o Titan Axe ou Titan Axe. Aí a nomenclatura aí vocês decidem, né, vai de acordo com cada pessoa. Eu iria aqui de Titan Axe, tem 43 de ataque, um a mais comparado ao nosso Axe anterior, né, que é o Head Chopper. Então tem muito nhenhenhen, a minha opção seria aqui um Titan Axe. No level 45 nós temos aí o Angelic Axe, é uma Axe também de duas mãos, bem bacana, 44 de poder de ataque, um a mais comparado ao Titan Axe. Então pegou level 45, tem que buscar aqui um Angelic Axe. No level 50 nós temos aí um Guardian Axe, que já é um Axe
Axe também mais forte comparado ao Angelic Axe, tem mais 2 de poder de ataque, em contrapartida tem pouquíssima defesa, mas eu com certeza que daria um upgrade. No level 55 nós temos um Axe aí bem bacana, que é o Guardian Halberd. Ele é outra arma também de 2 slots, tem 46 de ataque, 15 de defesa e 3 slots de imbuements. No level 60 nós temos aí a Draknata, com certeza também eu daria um upgrade. No level 65 nós temos aí o War Axe, que também tem mais poder de ataque comparado ao Axe anterior. Outro Axe também de 2 mãos, 48 de ataque, 3 slots de imbuements, é uma opção também que você tem ao seu favor. E aí no level 70, molecada, aqui é a arma que muito provavelmente você ficar até o seu level 200, que você vai conseguir de fato uma arma que possa ser um upgrade aqui da Rift Lance, tá? A Rift Lance é uma arma bem forte e no level 70 é importante, muito importante mesmo, que você já consiga fazer os 3 slots de imbuements que a arma permite, né? No caso você vai utilizar roubo de mana, roubo de vida e crítico. Vale lembrar também que é interessante que os 3 estejam num powerful, então pede para um amiguinho fazer aí, compra os itens, dá para esse amiguinho fazer um imbuement para você, né? A arma que tem 48 de poder de ataque, 28 de defesa, então tem status bem bacana que com certeza até o level 200 vai te ajudar demais. No level 75 nós temos aí a opção também do Ruthless Axe, é outro Axe bem bacana, ele tem mais ataque comparado aí a Rift Lance, só que em contrapartida ele só tem 2 slots de imbuements, então se você optar por escolher esse Axe, aí você vai ter que abrir mão de um slot de imbuement, então por esse motivo que eu acabo preferindo a Rift Lance do que aqui o Ruthless Axe, mesmo tendo mais poder de ataque. No level 95 nós temos aí o Great Axe, também um Axe muito bacana, bem forte, segue a mesma pegada do Ruthless Axe, só que com mais poder de ataque ainda, 52 de poder de ataque, bem forte mesmo, mas tem apenas 2 slots de imbuements, e além disso é um drop muito raro, então é difícil você ver aí no market, quando aparece acaba sendo um item bem caro, então por esse motivo muito provavelmente eu aconselho ainda você continuar com seu Ruthless Axe ou com a sua Rift Lance. No level 120 nós temos aí o Demon Wing Axe, rapaziada, esse aqui é o melhor Axe que tem pra gente ficar até o level 200 de fato, tá? Ele é muito forte, ele tem 53 de ataque, 20 de defesa e tem apenas 2 slots de imbuements, então segue a mesma pegada aí que o Great Axe e o Ruthless Axe, só que aqui eu acho que, pô, por esse poder de ataque, acaba se você tiver um, aí pode ser que seja viável até mais que a Rift Lance, tá? Ela tem 5 a mais de ataque comparado à Rift Lance, então, pô, 5 de ataque, querendo ou não, é bem relevante, então eu acho que se você conseguir ter esse Axe é uma opção melhor até mesmo que a Rift Lance, mas ele também é um drop raro, normalmente não tem no market, quando tem é caro, visando aí o custo-benefício, eu ficaria aí muito provavelmente com a minha Rift Lance, com meus 3 slots de imbuements, que também é uma opção super válida e que, pô, até o level 200 vai dar conta tranquilamente a Rift Lance, tá? No level 180, a gente libera a nossa primeira arma elemental, ponta aqui pro Axe, porque é a primeira arma que tem, né, de fato uma arma elemental mais rápida aí comparado a essa outra galera, e é uma arma bem forte, tá? Não é igual, por exemplo, Sword Club, que demora mais tempo e quando pega não é uma arma tão bacana assim. No caso aqui a gente tem o Phantasmal Axe, cara, um Axe incrível, bonitaço, a sprite muito bacana mesmo, acho muito bonito aí o Phantasmal, e ele é muito forte, tá? Ele tem 5 de ataque físico, mais 49 de dano a Fire, e o principal, tá, rapaziada, ele é muito barato esse Axe, então todo mundo que é Axe consegue ter tranquilamente aqui um Phantasmal Axe. O dano de fogo também, essa faixa de level, acaba que tem opções muito interessantes pra gente se fazer nesse level e até um pouquinho mais pra frente. Por exemplo, nesse level, um Glut Bandit é uma boa opção de hunt, mais pra frente você tem Buster, tem Grim Reaper, mais pra frente vai ter, obviamente, mais hunts ainda, então é um Axe que, pô, você vai aproveitar bastante aí desse poder de ataque dele, com certeza vale fazer o investimento em um, porque você vai rushar demais com esse Axe aqui, demorou? E aí no level 200 ao level 300, as armas elas começam a ficar um pouco, entre aspas, estáveis aí no nosso arsenal. Obviamente você vai ignorar algumas com o passar do tempo, mas aqui de fato é onde começa a ser mais presente as armas elementais, né? As armas físicas você vai ver que a gente sim ainda vai ter algumas opções, mas o que vai mudar bastante mesmo vai ser as nossas armas elementais. Vai ter opção de energy, vai ter mais armas aí de opção de fogo, opção de gelo, enfim, vai ter bastante opção de arma aí pra gente escolher, que é bacana. No level 200 a gente tem aqui a opção
das nossas armas Destruction, que são armas bem bacanas aí de se ter. Toda a galera aí, até o endgame, é interessante que tenha uma arma Destruction aí contigo. Por quê? Porque são armas fortes, são armas do elemento físico. No caso aqui, 90% do caso da rapaziada vai usar aqui a Chopper of Destruction. É uma arma de 2 mãos, tem 52 de poder de ataque e tem 3 slots de imbuements. Você vai conseguir colocar o seu roubo de mana, roubo de vida e o seu crítico igual ao seu Rift Lance, só que com bem mais poder de ataque. Nós temos também aí o Axe of Destruction, que é a opção de uma mão. Cara, é difícil, se for para utilizar um ou outro, eu acabo preferindo o Chopper of Destruction, mas se você vai caçar em PT, de repente tem que utilizar um shield aí para se defender de algum elemento em específico, então acaba que é uma opção também que pode ser viável nessa faixa de level. No level 220, a gente pega o Cobra Axe, é um Axe aí do elemento de gelo, que nessa faixa de level também é um elemento bem relevante, vai ter bastante opção de hunt pra gente fazer com esse Axe aqui, tá? É um Axe de gelo, obviamente, de entrada, ao decorrer do tempo vai ter mais Axe de gelos bem mais forte que comparado que o Cobra Axe, mas para essa faixa de level é sim uma opção muito interessante que com certeza vale a pena você investir em um aí, vai fazer um bom uso dele. No level 270 nós temos aí o Lion Axe e o Eldritch Great Axe. O Lion Axe é um Axe de uma mão do elemento terra, então o elemento terra nessa faixa de level aqui, a melhor hunt acaba sendo muito provavelmente os Piratas. Você vai conseguir fazer uma XP com um profit bacana, então é interessante que você tenha um. Nós temos aí também o Eldritch Great Axe, é um Axe muito forte também, né? Ele tá ali em disputa com o seu Chopper of Destruction. Eu particularmente prefiro o Eldritch do que o Chopper. Contrapartida tem apenas 2 slots de imbuements, então o correto é você ter o seu Chopper of Destruction e ter também o Eldritch Great Axe no seu arsenal, tá? É interessante que você tenha os dois, porque tem hunt que você vai perceber que precisa um pouquinho mais de sustain, então o Chopper, por ter 3 slots de imbuements, acaba sendo mais interessante nesse tipo de situação. Agora, se é uma hunt que bate o elemento físico, você consegue puxar mais um pouco, consegue abrir mão do seu sustain, aí o Eldritch com certeza acaba sendo uma melhor opção nesse tipo de situação, tá? Então vai variar de personagem para personagem, de jogabilidade para jogabilidade e de experiência para experiência mesmo. E aí do level 300 ao level 400, o que a gente pode utilizar? Antes de passar pelas armas, assim que você pega o level 300, é interessante que para todas as armas que só tem apenas 2 slots de imbuements, por exemplo, o Eldritch Great Axe que eu acabei de falar, é interessante que você coloque crítico mais mana ou mana mais life. Então você vai ter que abrir mão ou do seu life ou do seu crítico. Aí é uma coisa que você tem que ver e ver o que você se adapta melhor, tá? Eu particularmente sempre utilizei crítico e mana e me dei muito melhor nesse tipo de situação. O que você nunca deve fazer é abrir mão da sua mana aqui, tá? E por que eu falo isso, rapaziada? No level 300, a gente vai dar um upgrade na nossa magia de cura. A gente vai largar nosso Eshura Ico e vai passar a utilizar nosso Eshura Medico. O Eshura Medico, obviamente, vai curar mais a nossa vida, só que em contrapartida, o custo de mana para usar o Eshura Medico, ele é muito mais alto. Então você vai perceber que vai ser muito mais difícil você manter sua mana alta, principalmente que para questão de mana, a gente só tem Strong Mana. Já para opção de vida, a gente tem poções aí como Supreme, Ultimate, que realam bem mais comparado a uma poção que é Strong. Então por esse motivo que eu recomendo aí você sempre manter a mana nas suas armas de 2 slots. Se a arma tiver 3 slots, aí continua a mesma coisa: crítico, roubo de mana e roubo de vida. No level 300 aqui, as primeiras opções que a gente tem é o Naga Axe e o Falcon Battle Axe. Cara, os dois são elemento Energy, a diferença é que um é de uma mão e o outro é de 2 mãos. Eu não gosto do Naga Axe, eu acho ele muito fraco, então já iria aqui para um Falcon Battle Axe, que nessa faixa de level tem muita opção bacana com elemento Energy. Novamente, tem Grim Reaper, tem Banuta, tem Drakenmaus, tem Medusa Tower, tem Azura Palace, Azura Mirror. Então assim, Fúria de Oramonte, tem muita opção bacana de se fazer com o elemento Energy nessa faixa de level. E o Falcon Battle Axe também é um Axe muito forte, tem 10 de poder de ataque físico, mais 47 de poder de energia, te dá mais 4 de skill. Além disso também, para algumas antes, por exemplo, a Glut Tower, você bate Energy e os bichos te batem Energy também. Então ele tem embutido com ele 12% de proteção à energia, que para esse tipo de hunt acaba que você se protege muito também. 12% de proteção à energy aí é bastante proteção, é um número bem relevante e eu julgaria interessante você ter aí um Falcon Battle Axe, principalmente que ele é muito barato hoje em dia no market, então é interessante que você faça o investimento em um. No level 300 também a gente libera as nossas armas Infernal Axe, tá? São armas novas que chegaram no game recentemente, então dependendo do seu mundo, possa ser que esteja um pouco cara ou possa ser que estejam mais baratos, se for um mundo um pouquinho mais populoso, a galera farma boys, né, com mais frequência. São armas bem bacanas que também aí tem uma mecânica interessante. Pro caso de Axe aqui, especificamente falando de Axe, eu não curto muito as armas Infernal Axe porque as duas são do elemento fogo e elemento fogo você já tem um Fantasmal Axe
Axe que a gente pega lá atrás no level 180 e já é uma arma bem forte, sabe? Tá bem parelho aqui com as armas Inferniax. Mas se você quer uma opção de fogo de uma mão pra fazer um boss ou uma hunt em PT ou solo mesmo que você quer em específico, tem um Inferniac Battle Axe que acaba sendo uma opção. Agora aqui o Inferniac Great Axe eu já não acho interessante. Ele, querendo ou não, é uma arma bem mais cara comparado aí ao Fantasmal. E aí se for utilizar um Axe de duas mãos, eu ficaria ali com o Fantasmal, tá? O interessante desses Axes também é que você pode dar upgrade neles, tá? São upgrades permanentemente, ou seja, pode dar upgrade aí no Life Elite, no Crítico ou no Mana Elite. Vale lembrar também que quando você dá esse upgrade, já era, não tem como você voltar atrás, tá? Então, normalmente o que a galera gosta de grande parte das armas aí é o crítico, porque se dá bem em qualquer tipo de hunt. Então, se você for dar um upgrade, recomendo aí escolher o crítico. São armas de 2 slots de imbuements, porém, quando você dá esse upgrade, você só tem um slot de imbuement, até porque o slot, ele já tá aí, né, permanente aí, já tá embutido como um status base da arma permanentemente. No level 330, a gente tem a opção também das armas Amber. Cara, eu não gosto das armas Amber. Proposta é até que interessante na teoria, mas na prática não são armas interessantes, porque são armas que só tem dano elemental, elas não têm aquela parcela de dano físico. Então acaba que não vale a pena por esse motivo, sabe? O poder é muito fraco e se for para usar armas desse elemento, acaba que as armas que a gente viu dos elementos anteriores, muito provavelmente é melhor aqui que as Ambers. Fora que é difícil você encontrar essas armas no market, não é tão aquecido porque como ficou meio que um boss abandonado dentro do jogo, acaba que, pô, é difícil você ver alguém vendendo ou comprando esses Axes aqui. Tem sim alguns atributos que é interessante nessa arma, como por exemplo, pô, ela te proporciona mais 4 de skill, ela tem aí consigo o Annihilation, que aumenta o poder do nosso crítico desse spell Annihilation e reduz o cooldown em 8 segundos, né? E pra quem não sabe o que é o Annihilation, é o nosso Shurigranico, né? Que no caso é a nossa magia mais forte pra Knight em single target. E aí no level 400 é um grande marco pro nosso Knight porque a gente libera as nossas armas Soul Weapons, né? São as nossas armas bis durante um bom tempo. Na real ainda são, porque como o Knight tem essa questão de várias armas elementais, tem armas com elemento Energy, outra arma com elemento Terra, acaba que as armas Souls, elas são ainda a melhor da sua categoria de acordo com cada elemento, mas acima delas tem sim armas mais fortes, né, que no caso são as sanguíneas, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Em questão de status, as sanguíneas são um pouquinho melhores, mas aí também são elementos diferentes, tá? Pro caso aqui de Axe, o que a gente tem? Mesma coisa que Sword. Sword e Axe tem a mesma opção de arma Soul, tanto de uma mão como arma de duas mãos. Caso aqui a opção de uma mão é uma arma do elemento Death, então Death também é um elemento que eu não curto muito, é mais em PT mesmo. Solo não tem tanta opção para você utilizar o elemento Death, né? Tem sim algumas opções, mas são bem limitadas e acaba que não vale tanto a pena assim, tá? Somente se você for caçar em PT mesmo. Já o Soul Eater é para um cara um pouquinho mais solo e nessa faixa de level acaba que tem muita opção de hunt bacana de se fazer aí com o elemento Gelo. Soul Eater é uma arma muito forte, tem 10 de poder ataque físico, mais 47 a Ice, te proporciona mais 5 de skill, tem Critical Chance mais 10%, que pô, a gente só vai ignorar esse atributo, porque a gente vai fazer um imbuement de crítico na nossa arma, e as porcentagens elas não se somam, no caso aqui a chance de crítico do nosso imbuement só vai substituir o dos status aqui da nossa arma, mas o crítico extra damage, que é a força do nosso crítico, esse sim vai ser somado, então você vai perceber que quando, pô, você dá um crítico, você vai dar um porradão aí na sua spell, tá? Além disso, obviamente, é uma arma que tem 3 slots de imbuements, diferente aí do Soul Beater, ele só tem 2 slots de imbuements, mas em contrapartida ele tem a vantagem que você pode utilizar o shield a seu favor, fora que tem aí status passivo aí no caso do Soul Beater, né? No caso Life Elite mais 5% e Mana Elite mais 3%. Então aí, no caso do Soul Beater, você vai colocar crítico e mana, muito provavelmente. E o Soul Eater, por ter 3 slots, você vai colocar crítico, roubo de mana e roubo de vida, e qualquer hunt que você for, você vai amassar com essa belezura aqui, demorou? E aí no level 600, rapaziada, aqui a gente dá o passo final do nosso Knight, que é ir em busca das nossas armas sanguíneas. As armas sanguíneas são as últimas armas que a gente tem aí na categoria do nosso Knight, tá? São as armas de fato mais fortes e disponíveis até o momento. Vocês vão ver que vai ter uma categoria aqui que na verdade tem poucas cópias ainda em game, então eu acredito que vai ser as armas bis, pelo menos aí uns 2 aninhos aí. Pra rapaziada que é Axe, a gente vai ter aí como
Axe de uma mão, o elemento fogo, como Axe de duas mãos, o elemento DF. Sanguine Hatched é uma opção mais voltada, obviamente, para PT, é um Axe de uma mão, então você vai utilizar o shielding. Em alguns respawn solos é sim interessante também, pela sua força dele, mas é mais voltado pra galera que é em PT mesmo. Já o Sanguine Battle Axe, cara, atualmente no jogo não tem tantos resps que apanha pro elemento Def, então por isso que o Axe ele fica um pouquinho até atrás comparado às outras armas. Talvez isso possa ser que mude, a CIP pode criar mais resps que apanha por elemento Def, e aí Axe começa a entrar mais de fato em game. Até tem alguns respawns, mas acaba que não é o elemento mais propício. A gente acaba utilizando o Sanguine Battle Axe por ser a melhor opção que o Axe tem disponível para usar naquela hunt, mas não de fato que é a arma que seria a correta a se utilizar naquela hunt, né? Por exemplo, Boltar é uma opção de hunt que é assim, o elemento principal é terra, mas tem como você caçar com o Sanguine Battle Axe também. Acaba que não é a melhor opção, mas serve. Warzone 9 é uma outra opção que performa da mesma maneira. É uma arma que em questão de status ela é bem forte, bem parecido ali com as armas da Soul War. A diferença é que tem mais poder de ataque, né? E também o crítico extra damage, que é a força do nosso crítico. As da Soul War elas possuem somente 10% e as sanguíneas tem 12%. Além disso, também tem uma mecânica interessante, que o nosso Eshorigram ele fica mais forte, em 4% aqui no caso, o que é bem relevante porque o Eshorigram é a magia principal do Knight. Então 4% sim é um número bem impactante que com certeza soma bastante para os status dessa arma. Além disso, nós temos também as Gran Sanguine, né? São armas mais fortes comparada à Sanguine padrão, e a Sprite muda um pouco também. Pode ver que ela tem essa pegada aí um pouquinho mais dourada, né? Como se fosse banhada a ouro. Não muda tanto em relação às Sanguines. Na verdade, a única coisa que muda é que o buff aqui no Eshorigram para as armas Sanguines padrão é 4% de dano a mais nessa spell. Já as Gran Sanguine dobra, né? Ao invés de ser 4%, são 8%. De qualquer maneira, tem pouquíssimas amostras, pouquíssimas cópias em game dessas armas. Então é bem difícil você ver alguém vendendo ou até mesmo utilizando essas armas. Até as PT mais high level, você pode ver se acompanhar os caras na live e tudo mais, é difícil você ver alguém equipado com essas armas. E quando começa a aparecer de pouco em pouco em game, é um boss muito difícil que tem que fazer, bem trabalhoso mesmo, acaba que é o olho da cara. Então você não vai ter muito provavelmente a bagatela para conseguir bancar uma arma desse naipe, pelo menos até o presente momento, tá, rapaziada? Obviamente, conforme vai passando o tempo, a galerinha vai pegando o esquema do boss, vai ficando mais forte, e aí começa a crescer mais um market consecutivamente com esses tipos de arma. Aí é algo que conforme passa o tempo já fica mais acessível para grande parte da rapaziada, demorou? Rapaziada, o videozinho foi esse aqui, deu um trabalhão fazer, organizar todas as informações, então peço por gentileza, se te ajudou esse vídeo de fato, só deixa o seu like aí e se inscreve no canal para estar incentivando a gente a estar fazendo vídeos novos, iguais ou diferentes a esses aqui, demorou? Se você quiser apoiar o canal de uma forma um pouquinho mais direta, tem o Seja Membro aí, um valor muito acessível, que já faz parte do clube de membros aqui no canal. No mais é isso, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!